Você pode abrir sua Bíblia, por favor, em 1 João, capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 7. 1 João, capítulo 4. A partir do versículo 7 até o finalzinho desse capítulo 4. Uma pergunta, então, que eu tenho feito aqui nos cultos para o mês de dezembro é: quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? Talvez a pergunta seja bem simples para a gente, assim, responder de um modo rápido. Entretanto, mal sabemos quanto Jesus, esse ser, foi motivo de debate, discussão na igreja cristã durante anos e anos, porque não se entendia quem é Jesus. E ainda hoje, você pode reparar, nos meses de Páscoa, normalmente ali em abril, e também quando chega a época de Natal, nós vemos publicações que, de cunho científico, tentam fazer algum tipo de arquétipo, algum tipo de ideia a respeito de quem é Jesus. É como se essa revelação, Jesus Cristo, essa pessoa, ela trouxesse um mistério dentro dela, que por todos esses anos, 2000 anos que ele pisou a terra, a gente parece ainda não conseguir trazer uma definição muito clara. Por isso, esse ano a gente pode perguntar, o ano que vem a gente pode perguntar de novo, e no outro ano de novo, porque ainda está sendo discutido e ainda está sendo conhecido quem é Jesus Cristo. E hoje eu queria que a gente olhasse sobre esse viés bíblico, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Semana passada eu falei que ele era o Filho do homem, hoje é o Filho de Deus. E eu escolhi esse texto porque esse texto de João, ele faz uma aplicação direta sobre entendermos Jesus como Filho de Deus e as repercussões práticas para a nossa vida. Vamos ler então o capítulo 4 da primeira epístola de João, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 21, e vamos fazer essa leitura alternada, tá bom? Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Vamos lá. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, como? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que ele nos deu do seu Espírito. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é,
também nós somos neste mundo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos ler o versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Vamos orar. Por favor, Senhor, por misericórdia, abra os nossos olhos. O amor está no ar. A tua presença está aqui. E isso é para encher a nossa vida. Então, por favor, abra-nos. Faça um efatá. Faça os nossos sentidos serem aqui tomados pela presença do Senhor. E isso eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu vi uma frase essa semana e achei que ela é bem própria para falar aqui. E acho que ela revela muito bem o tempo que a gente vive. Deus é amor, mas o amor não é Deus. É bom isso. E é bom a gente entender isso. Deus é amor. É verdade. O texto que lemos, a essencialidade do texto é essa evocação, é esse princípio. Deus é amor. Mas não confunda, o amor não é Deus. Não é o amor quem define Deus, é Deus quem define o amor. É Deus. Por isso, a gente, para conhecer o amor, a gente precisa conhecer a Deus. E a gente não conhece a Deus pelo amor, mas a gente, conhecendo a Deus, conhece o amor. Não se confunda. Porque no mundo que a gente vive, amor tem muitos significados, dos quais Deus discorda pelo menos ali da metade. Deus não aceita muitos dos ditos amores que estão no nosso tempo. Essa libertinagem, essa falta de moral, essa condescendência com a falta de ética, nada disso é amor, não no sentido bíblico. E no entanto o nosso tempo está crivado disso. Como vivemos no tempo chamado tempo da pós-modernidade, seria lícito dizermos que cada um de nós tem uma definição própria de amor e, segundo o espírito da época, deveríamos respeitar uns aos outros no que tange ao amor. Ou seja, se a minha definição de amor fosse, por exemplo, que uma pessoa que ama um animal, por amar o animal ele pode ter relação sexual com o animal, porque isso é amor. Se a minha definição fosse essa, você teria que me respeitar, porque eu teria uma definição abrangente, aberta do amor, e você teria que dizer: ah, tá bom, eu respeito você, posso até não concordar, mas eu respeito. Entretanto, me parece que esse texto, ele traz uma discordância com o espírito da nossa época. Ou seja, eu e você, cristãos, não somos chamados para amar segundo o entendimento do outro. Nós somos chamados a amar segundo Deus. E quando é segundo Deus, Deus discorda. Na verdade, Deus muitas vezes chama até de blasfêmia aquilo que nós distorcemos da sua pessoa ou do seu caráter e daquilo que Ele chama de amor. Mas para a gente entender isso, para entender o amor, como falei no começo, a gente teria que conhecer Deus. Teríamos que conhecer Deus. E a maneira mais lúcida de conhecer Deus é através do Filho de Deus. Por isso ele ganha esse nome, Filho de Deus. Ele ganha esse nome nos evangelhos, especialmente
quando os demônios se deparam com ele. E é impressionante. Quando o diabo leva ele para o deserto, diz: se tu és o filho de Deus, o diabo sabe com quem ele está lidando. Quando o jovem gadareno se encontra com ele, possuído de uma legião de espíritos malignos, os espíritos então dizem: o filho de Deus, porque vieste atormentar-nos. Os demônios reconheciam, mas os homens aparentemente não tinham condição de reconhecer, porque estavam como que com escama nos olhos. Então, em João 6, e depois em Mateus 16, em episódios, você vê os discípulos de repente dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando eles fazem isso, Jesus faz questão de dizer para eles: isso foi o Espírito Santo quem cochichou no ouvido de vocês. Isso foi revelação. Isso não foi simplesmente a cabeça de vocês que funcionou. Deixe-me explicar isso melhor. A nossa cabeça humana caída, ela funciona numa lógica de um tipo de racionalidade que não é científica, é uma racionalidade emocional. Mesmo dos países ou dos povos que são mais nórdicos ou que são mais racionais, ainda assim a mentalidade funciona dentro de uma raiz emocional. Sendo assim, a gente tem escamas próprias, escamas de percepção próprias da nossa história. As coisas que nós vivemos e as coisas que nos marcaram geraram dentro de nós lentes com as quais nós verificamos a história. Sendo assim, se a gente não consegue ver com os nossos próprios olhos, precisa haver uma cirurgia de catarata espiritual, de tirar essas escamas, a fim de que alguma lente nova seja posta nos nossos olhos para vermos. Essa cirurgia de catarata espiritual é revelação. É o Espírito Santo vindo ao nosso coração, preste atenção para você não se perder. Vindo ao nosso coração e elucidando emocionalmente, não apenas racionalmente, mas elucidando emocionalmente a presença de Deus no mundo, especialmente a presença de Deus em nós. Essa revelação que mexe com as nossas emoções e cativa a nossa racionalidade, chama-se revelação. E de repente, nós estamos no mundo onde Deus está presente, porque Deus enviou o Filho, e o Filho é a expressão máxima da revelação de Deus. E quando eu falo essas palavras, pela própria lógica racional do que eu falo, quer dizer que você, se porventura não sofreu essa cirurgia de catarata espiritual, você nunca percebeu. O máximo que você sabe por uma lógica racional condicionada às suas lentes, e não às lentes do Espírito, que transforma toda a nossa razão pelo cunho da emoção, porque Deus mexe com os nossos sentidos, transformando a nossa percepção em todas as áreas. Esse assunto ele é tão difícil que ao longo da história, até pelo menos o ano 500, quase chegando ao ano 600 da era cristã, os concílios da igreja cristã se reuniu para debater e discutir o que vem a ser o Filho de Deus. E a gente tem pelo menos 3 concílios que marcaram, porque naquela época eles estavam debatendo sobre heresias que estavam tomando conta da igreja a respeito dessa matéria, de pessoas que estavam tentando definir Jesus Cristo, Filho de Deus,
não a partir da revelação do Espírito, mas tentavam definir Deus a partir das suas próprias percepções. Então a gente vai encontrar o concílio de Niceia, onde você vai encontrar um debate muito forte sobre a pessoa de Cristo. Depois você vai encontrar o concílio de Éfeso e depois o concílio de Calcedônia. Nesses 3 concílios, a igreja, reunido lá os seus teólogos, os seus pastores, ela chega a conclusões com as quais nós lidamos hoje, que é chamada teologia. Ou seja, eles conseguiram extirpar, pelo menos em algum grau, as heresias que permeavam a igreja. É claro, eles trouxeram uma confissão. Eles trouxeram uma confissão sobre quem é Jesus, que norteia a nossa mente, mas a revelação continua sendo necessária. Ou seja, a gente pode até saber sobre, mas só quando ele se revela é que a gente é tomado de entendimento. As deliberações que eles chegaram foram essas. Primeiro, Jesus é Filho de Deus porque ele é concebido pelo Espírito Santo. E disso ninguém tem dúvida, é bíblico. Lucas capítulo 1, versículo 35 declara: e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quem concebeu no ventre de Maria foi o Espírito Santo. Por isso ele é Filho de Deus. Não havia dúvida, é Filho de Deus. Mas nessa matéria alguém poderia falar: mas como isso aconteceu? E até hoje as dúvidas são: havia espermatozoide? Não havia? Foi posto só ali já um embrião? Como é que acontece isso? Como é que é fecundado o óvulo da mulher Maria? Como é que se concebe isso? Eles chegaram à seguinte conclusão: Jesus ser Filho de Deus, preste atenção, é ser da mesma natureza de Deus. O Filho de Deus é de Deus. Preste atenção, porque a gente está indo por fascículos. Semana passada eu falei o Filho do Homem, e se você tem dúvida a respeito disso, ouça o sermão da semana passada. Mas agora a gente está incluindo nesse teor, nessa concentração, o Filho de Deus. Ele tem a mesma natureza de Deus. Quando Jesus está no fim da sua vida, quando ele está sendo julgado pelo Sinédrio, então o sumo sacerdote ordenou a Jesus: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo. Veja a expressão que o sumo sacerdote usa: o Filho de Deus. E Jesus respondeu: tu o disseste. Essa é uma expressão da época para dizer: é certo que sim. É isso que Jesus está dizendo. Tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem. Olha como Jesus se coloca: o Filho do Homem assentado à direita do poder do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. É claro que os líderes judeus entenderam o que Jesus estava dizendo. Jesus estava confirmando que era Filho de Deus, que era da parte de Deus, que era da essência de Deus, e eles consideraram isso como blasfêmia. Mas por quê? Porque então se fecha esse entendimento com a seguinte assertiva: o Filho de Deus é Deus. Não é uma aparição, não é um holograma, não é um corpo humano que está tomado por um espírito divino, mas tudo nele, tudo, carne de carne, osso de osso, pensamento de pensamento, mente, razão, coração, todos os seus sentidos, e tudo é Deus. Conquanto também seja homem, é 100% homem,
mas não se pode tirar em nenhum grau a sua divindade, porque se tirar em qualquer grau a sua divindade, isso é heresia. Jesus é Deus manifestado. É por isso que os demônios não conseguem suportar. É por isso que eles, vendo quem de fato é, eles simplesmente dizem, Filho de Deus, porque é Deus que está manifestado. Então João capítulo 1, versículo 1 no Evangelho, versículo 14 do primeiro capítulo diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Isso é extraordinário. Glória como do unigênito do Pai. É aqui que a gente precisa parar e pensar um pouquinho. Que mistério é esse? Que coisa grandiosa é essa que nós comemoramos como Natal? Que ente, que ser é esse que está naquela manjedoura? Que nascimento foi aquele? As civilizações mais antigas que se tem conhecimento na história da humanidade seria Babilônia, Egito e Grécia. As três, elas têm divindades e têm mitologias, e tem as histórias de filhos de deuses, as três. Por isso, na história da humanidade, se falar sobre o Filho de Deus, não é a primeira vez. Entretanto, todas as histórias que foram escritas pelas civilizações mais primérvias, os filhos de Deus, de alguma maneira, eles não eram Deus. Eles possuíam atributos aqui e ali, que tinham como que herdado do seu pai, da sua mãe, mas eles não eram em si, eles eram assim chamados semideuses. E nós gostamos das histórias dos semideuses. Nós gostamos da história de Hércules. Nós gostamos da história, eu sei que isso não tem nada de mitologia, mas é bem contemporâneo nosso. Nós gostamos da história de Thor, o filho de Odin. Essa história de semideuses, homens cheios de poder, de força sobre-humana, de capacidade além do limite, que duelam com forças e poderes maiores do que a humanidade suporta. Nós gostamos disso, e talvez por causa disso a gente queira construir um Jesus que seja mais ou menos isso também, uma coisa meia boca. É Deus, mas é um Deus assim. Também a gente coloca assim, é homem, mas é um homem assim. Ou seja, é como se a gente estivesse tentando fazer a conta da seguinte maneira: ele é 50% Deus e 50% divino. Pronto, está resolvido. Ele é meia divindade e meia humanidade. E assim, para conveniência da nossa própria teologia, e eu falo isso de forma muito pessoal, a gente faz o seguinte: quando a gente vê Jesus não pecar, quando a gente vê Jesus vencendo o mal, vencendo a tentação, então a gente justifica dizendo, mas também Ele é Deus, então é fácil, né? Mas quando a gente vê Jesus pegando e dizendo assim, olha, o tempo e época o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, eu não sei, aí a gente diz, mas também Ele era humano, então Ele não vai saber. Ou seja, a gente fica numa espécie de esquizofrenia, tentando chegar, mas o máximo que normalmente a gente chega é um tipo de Cristo que serve para nós para justificar a nossa falta de profundidade espiritual, para justificar as nossas conveniências e, sobretudo, para justificar os nossos pecados, dizendo assim, é assim mesmo, até com Jesus era assim. Ou seja, também se eu fosse Deus eu vencia o pecado, também se eu fosse Deus eu faria isso ou faria aquilo outro.
Esse texto que a gente escolheu para meditar nessa tarde, nessa noite também, ele trata com a gente, porque fala que a maior revelação que Jesus veio dar a respeito de Deus é que Deus é amor. E que é amor quer dizer que Ele toma você de alguma maneira, não pela sua racionalidade para você explicar a sua vida, mas Ele toma você por um viés emocional, que simplesmente conduz seu coração, enche você de plenitude. Se Deus é amor, os seus mandamentos, as ordens que Ele tem para dizer para mim e para você, não são penosos. Se Deus é amor, então nós podemos nos sentir muito protegidos, muito tomados, muito abençoados, se isso é verdade. Por isso, João, quando está escrevendo a primeira epístola ali no final da sua vida, já nos anos ali, já tinha uns 90 anos, sei lá, já estava bem velhinho. Ele está querendo dizer para a igreja assim: olha, por favor, não usem o meu Jesus para poder ter um tipo de cristianismo que é um subcristianismo. Não usem, porque isso, e ele fala, isso é o espírito do anticristo que já está no mundo. Quer ver? Dê uma olhada aí, por favor, no capítulo 4, logo no comecinho. Dê uma olhada, capítulo 4, no comecinho. Veja como ele diz. Versículo 1, veja que ele fala: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário. Este é o espírito do anticristo. Preste atenção que ele diz: do contrário a Cristo, do contra Cristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem. E veja só o que ele diz. O que é que ele diz aí, irmãos? E presentemente o que? Já está no mundo. Então João está dizendo assim: se vocês vão usar Jesus Cristo na cabeça de vocês, com um tipo de teologia pequena, sem revelação, que alcance o coração de vocês, que transforme dentro de vocês a vida de Deus como uma vida prática, se vocês vão usar Jesus como sendo só esse arquétipo de semideus, então vocês estão sendo tomados pelo espírito do mundo, que ele chama de anticristo. Ou seja, é alguma coisa contrária a Cristo. É como se João já estivesse vacinando a igreja das heresias que viriam e que ainda estão aqui hoje, estão no mundo, continuamente tentando fazer a gente não enxergar a Deus como Ele é, mas criando nós mesmos essa divindade meio meia boca, assim, um negócio meio falho, sem poder. Então ele diz, eu vou ler aqui, a partir do versículo 7 até o versículo 21, vacinando a igreja, ele começa e fala: amados. E toda vez no capítulo 4, quer dizer, desde o primeiro capítulo, mas no capítulo 4 ele começa com essa ideia de amados, amados. Eu não acho que João está falando isso assim da boca para fora, eu acho que ele ama, mas essa é aquela maneira de você repreender uma pessoa com doçura. Amado, mas é dando cascudo. Amado, tome, amado, tome, entende? Não é falso, mas o amado aqui é tipo assim: acorda, que lezer é essa? Amados, veja só, como é que o amor de Deus se revelou? Versículo 9, ele dá a primeira dica: o amor de Deus se revelou assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Está falando dessas emoções. Ele diz: em haver Deus enviado o seu Filho, ou seja, na hora que você percebe que Deus veio ao mundo por causa de você, enviado para você, o destino era você, quando Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para o que, irmãos?
para o quê? Vivermos por meio dele. Então, nem todo amor é Deus, e o amor não é Deus, mas Deus é amor. E como é que a gente conhece o amor? Conhecendo a Deus. E como a gente passa a conhecer? A gente conhece quando o Filho que veio por causa de mim, veio para mim. Com isso eu não estou tirando a ideia de que ele veio para a igreja. A igreja, entenda por favor, as pessoas salvas. Mas a maneira pela qual a revelação acontece do amor de Deus no meu coração é que a razão pela qual ele desceu do céu e se fez carne e está naquela manjedoura, a razão sou eu. Pelo menos a razão média, porque a razão final é a sua própria glória, mas a maneira dele se glorificar é me salvando. Por isso, ele veio a mim, mas ele veio a mim para que eu possa viver por meio dele. Em outras palavras, não eu mais construindo a minha vida, mas deixando a vida ser construída por ele. Em outras palavras, o que João está dizendo é: o amor é refletido no nosso coração quando nos percebemos amados, nós conseguimos nos entregar e deixar que então ele governe, deixar que ele tome a direção, para vivermos por intermédio dele. Então não existe amor quando quem está no controle da vida sou eu. Mesmo quando eu estou com muita boa vontade para ajudar minha esposa, para ajudar meus filhos, para ajudar algum crente, para ajudar uma pessoa na rua, ajudar criancinhas carentes, mesmo quando eu estou com muita boa vontade, essa boa vontade, quando ela é controlada por mim, não é amor, é boa vontade. O amor é revelado quando Cristo vive através de mim, e eu vivo através de Cristo. Ou seja, ele toma a direção e ele controla os passos. Isso é muito abstrato? Não é. Eu vou dizer para você que não é, e o exemplo que me clarifica isso é quando a gente está apaixonado por alguém. Quando a gente está apaixonado por alguém, o nosso coração está dizendo que a gente quer aquela pessoa, a gente é capaz de passar 2 horas no ônibus, atravessando a cidade, com perigo de assalto, com perigo de tudo, e a gente mal vê as 2 horas passar, porque a gente está interessado na pessoa. Ou seja, o amor está lhe conduzindo, e você nem percebe. Você passa pelo sacrifício, você passa pelas consternações, passa pelo que for, por causa do amor. O que ele está dizendo é que a revelação do Filho que veio a você é para que a sua vida seja por meio dele. Segundo, ainda nisto que nós conhecemos o amor, ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho. Então ele diz, veja onde vem a consternação do amor: como propiciação pelos nossos pecados. Em outras palavras, está dizendo, primeiro, ele veio à terra por causa de você, mas ele veio à terra por causa de você para se tornar propiciação no seu lugar. Eu sei que essa palavra propiciação, ela não é muito do nosso uso comum, então deixe-me explicar um pouco ela. A palavra propiciação quer dizer tornar propício. É quando existe uma inimizade e os dois lados não conseguem mais se comunicar. Então, alguém precisa fazer a mediação, e quando faz a mediação, resolvido o conflito, você tornou um ao outro propício. O que o texto está dizendo é que Jesus Cristo veio à terra para tornar-nos propícios a Deus e tornar Deus propício a nós. Ou seja, o sacrifício de Jesus e a vinda dele foi para que tivéssemos
com clareza, objetiva, comunhão de fato com Deus de novo. É nisso que consiste o amor. O amor não consiste no que eu faço e no que eu digo. O amor consiste numa revelação de que agora eu tenho o privilégio de ser íntimo de Deus, de poder comungar com Deus, porque Jesus Cristo tornou-me propício a Deus e tornou Deus propício a mim, e nós estávamos como inimigos por causa dos meus pecados, mas Ele foi a propiciação pelos nossos pecados, pelos meus pecados. Essa revelação tomando o nosso coração faz com que a gente diga: eu posso viver com Deus, eu posso viver dia a dia com Deus, porque não tem mais nada que me impeça de viver com Ele. E é justamente esse grande privilégio de você viver na presença de Deus que faz a vida ser tão abundante, porque você tem a quem recorrer para tudo, e aquele que é seu amigo é o dono de tudo. Então sua vida está resolvida. Essa plenitude enche os seus sentidos e sobeja. Continua. A segunda pergunta é: amados, se a gente já entendeu no que consiste o amor, na revelação de Cristo como propiciação por nós e como encarnação por nós, se a gente já entendeu que o amor consiste na presença de Cristo na nossa vida, se a gente entendeu isso, então vem o segundo passo. Então nós agora, como devemos amar? Então ele diz, a partir do versículo 13 até o versículo 21, ele diz assim: em que Ele nos deu o seu Espírito, nós devemos amar de forma mediada e não de forma imediata. Em outras palavras, a maneira real, bíblica da gente amar as pessoas é pelo Espírito e não simplesmente por empatia. Isso é muito complicado? Talvez para quem não está vivendo com Deus. Mas se você entende que você vive pelo Espírito e você vive por Deus, Ele é quem habita em você e Ele é quem conduz a sua vida, então você pode dizer que Ele lhe leva aos relacionamentos e não você ou as suas necessidades lhe levam ao relacionamento. Sabe qual é o fruto disso prático? É que o Espírito de Deus lhe usa para abençoar a vida dos outros sem você querer nada em troca. Do mesmo jeito que Cristo veio para abençoar a nossa vida sem querer nada em troca. Veio porque amava. E esse é o fruto do Espírito, é que você se entrega porque o Espírito está atuando e não porque você queira fazer alguma coisa. Continua, ele faz: e nós temos visto, preste atenção porque isso é muito poderoso. Ele diz: e nós temos visto, e estamos até falando, testemunhando a respeito disso, que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Veja, ele não está dizendo que nós estamos pregando o Evangelho. O que ele está dizendo é esse fato da encarnação e da presença do Espírito em nós, desse amor que nos tomou por completo, começou a fazer a gente ver que Deus está agindo na terra. À medida que Deus foi tomando e fazendo a cirurgia de catarata nos meus olhos, e eu fui sendo tomado pelo amor de Deus dentro de mim, eu comecei a observar o mundo e a vida com novas lentes. Não aquelas lentes simplesmente do caos, do mal que piora, mas uma nova lente que ilumina meu coração de ver um Deus que está objetivamente agindo na terra, salvando a terra, transformando pessoas, trazendo salvação de fato para a terra. Jesus Cristo está na terra hoje, irmãos. Amém ou não? Você crê nisso? Isso quer dizer que a presença de Deus está na terra hoje, e que a missão dele de salvar homens hoje é presente, não é apenas no futuro, mas é presente. Ele continua sendo o Salvador do mundo, e nós somos aqueles que conseguem ver
E nós somos aqueles que conseguem testemunhar Deus agindo salvificamente por meio do seu Filho no mundo hoje. E por mais estranho que isso possa parecer, é que às vezes é nos usando, às vezes é mesmo sem querer. Não é só porque a gente pensou, agora eu vou evangelizar A ou B, mas simplesmente porque a presença de Cristo encarnada em nós faz com que o mundo seja salvo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Agora, confessar que é Filho de Deus não é a ideia de você falar, mas é a ideia de testemunhar e ver. Ou seja, preste atenção, uma coisa não está sendo dita sem a outra. O que ele está dizendo é, quando o Espírito veio sobre você e a encarnação de Cristo foi em favor de você, e você se tornou amigo de Deus, e tudo isso encheu seu coração de amor, não um amor objetivo e direto, mas um amor por Deus que faz Deus lhe usar na terra. Tudo isso tomou uma nova dimensão na sua mente, tomou uma nova dimensão nas suas ações. Agora você vê e testemunha que Cristo está salvando. Essa é a confissão, é que Ele é Filho de Deus, de que o Deus se tornou carne, de que o Deus está entre nós. E eu estou vendo Deus na terra, eu estou vendo a sua presença, eu tenho percebido, eu tenho sentido, eu tenho discernido, Deus está entre nós. E essa percepção é a confissão que diz que você permanece nele e ele permanece em você. Essa confissão para João é: Jesus é o Filho de Deus, Deus está na terra, Deus está na terra. Mas você crê nisso? Você crê que Deus está presente na terra através de você? Você crê que Deus está na terra para salvar e fazer real diferença na sua vida, mas também na vida de quantos Ele quiser, na hora que Ele quiser? Porque na hora que seus olhos virem isso, você se enche de esperança para dizer: há uma vida muito maior do que eu jamais consegui objetivar. Porque não haverá impossíveis em todos os seus mandamentos e em toda a sua vontade. Tudo que Deus quer, Ele faz e cumpre objetivamente. E alguém que está em Deus ou em Cristo, certamente tem essa revelação no seu íntimo. Você está no mundo de Deus e é por isso que você confessa. Então Ele diz: como é que você deve amar? Você deve amar assim, o amor sendo aperfeiçoado. Mas como o amor é aperfeiçoado? É à medida que você conhece e à medida que você crê no amor que Deus tem por você. É nisso que é aperfeiçoado o amor. Preste atenção, a perfeição do amor não é o que você faz, mas é à medida que essa revelação de que Cristo veio habitar em você, veio para a terra e está na terra, agindo de forma propícia e agindo de forma salvífica na sua vida e na sua história e na história de todos que estão ao seu redor, porque seus olhos começaram a ver. É nisto que consiste o amor prático. Ele está dizendo aqui, é à medida que você conhece isso, você é tomado dessa plenitude, é nisto que o amor vai sendo aperfeiçoado em você. Não na medida que você se esforça, não na medida que você tenta, não na medida que você se santifica, não na medida que você faz alguma coisa, mas na medida que você conhece o que Deus está fazendo, na medida que você é tomado pelo privilégio de ver Deus agindo na história e agindo em você. Aí o amor é aperfeiçoado em você. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece Deus, e Deus então permanece nele. Essa é a história. Parece muito confuso, porque João está tratando de um material de revelação. João não está tratando de um material para a mente, mas ele está tratando da matéria que enche a alma.
E ele usa palavras para nós que muitas vezes estão com significados pervertidos, como amor, como revelação, como propiciação, que a gente fica voando. Mas sendo mais simples, talvez agora falando só para a razão, a lógica que João está usando é a seguinte: Deus veio, mas Deus veio para salvar, e ao vir salvar, aqueles que se sentem salvos conseguem ver. E quando você se consegue ver sendo amado por Deus, a sua vida é tomada por amor. Não que você ame, mas que você se sinta amado. E essa plenitude de se sentir amado mexe com todas as suas percepções na vida. Você se torna uma pessoa generosa e uma pessoa livre. Você se torna uma pessoa serviçal, sem querer nada em troca. Não porque você seja assim, mas porque a revelação lhe tomou, porque a presença de Cristo lhe salvou de você, lhe salvou do egoísmo, lhe salvou do espírito da época. Então você permanece no amor, e o amor permanece em você. Então você permanece em Deus, e Deus permanece em você. Por isso, irmãos, toda a teologia de que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é da natureza de Deus, Jesus é Deus, toda essa teologia, para João, ela é aplicada numa realidade palpável, bem simples. É de que Deus veio, e Deus veio para estar com você. Deus veio e está com você, e isso é que enche você de amor, isso é que enche sua alma. É você se sentir amado por Deus, é você se sentir prestigiado, sem ter nenhuma razão para isso, mas você se sente prestigiado. E essa dimensão desse amor faz você simplesmente viver uma vida que é maior do que a vida que você pensava em fazer, porque você vive a vida generosa, você vive a vida de entrega, você vive a vida de servir ao próximo e a qualquer outro que Deus queira, porque você está entregue ao amor. É isso. Por isso, nada que a gente venha fazer como igreja, tipo assim, vamos fazer um programa, uma programação para revelar o amor de Deus. A programação pode revelar o amor de Deus, mas também pode não revelar o amor de Deus. Porque o que revela o amor de Deus não é a programação, mas é a presença. O que revela o amor de Deus e a presença de Deus são pessoas que tiveram a revelação, e não simplesmente as nossas ações. Então a gente pode fazer uma programação assim do tipo, cheia de coisas para poder fazer as pessoas se sentirem amadas, e o máximo que vai acontecer é que elas se emocionam, mas ao final, depois que a emoção passa, elas não conheceram o amor. Elas conheceram o que você é capaz de fazer, mas elas só conhecem o amor quando elas são salvas, e Deus se torna propício a elas. E na hora que elas são salvas e Deus se torna propício a elas, elas têm uma revelação dentro do coração delas, de que Deus agora vive com ela. E isso enche, enche, enche e enche. Estou finalizando. Meus finalmente seria: você conhece esse negócio? Porque a gente é gente muito resistente a se entregar. O cara casa e diz assim: olha, até que a morte nos separe. O cara diz: eu amo você. E o cara promete e tem uma lábia medonha, mas de repente a mulher, sei lá, um dia a mulher faz uma injustiça com o cara. A mulher de repente fala mal dele na frente dos amigos. Aí ele fica chateado. Quando ele fica chateado, ele para de conquistá-la. Ele começa. Por quê? Porque você para de se dar. Porque você para de continuar. Por quê? Por quê?
É porque aquilo era o seu amor, aquilo não era você tomado pelo amor. Aquilo era sua tentativa, aquilo era sua lógica, aquilo era o seu jeito, não era Deus em você. Aí o cara diz assim: rapaz, eu fui chamado por Deus para ser pastor, e fala: eu vou ser pastor, eu vou trabalhar para Deus. E de repente ele encontra na igreja injustiça, pessoas falando mal, situações difíceis. Às vezes a condição do ministério é precário, dificuldade. O cara começa a ficar resistente e fala assim: eu só vou fazer quando o pessoal quiser, eu só vou fazer assim, eu só vou fazer assado, se a igreja me ajudar assim, ou me ajudar desse jeito. Por quê? Porque mudou, porque você não se entrega mais, porque você ainda não continua dizendo para Deus: Senhor, toma minha vida, toma por completo. Por quê? Porque não é mais a revelação do amor em você, não é mais Cristo dentro de você, agora é você por você mesmo. Aí você é crente, e entrou numa igreja um dia e disse assim: eu conheci o Salvador da minha vida, eu conheci e agora eu estou me entregando a Ele. Mas dentro da igreja, de repente você encontrou alguém que lhe fez mal, que abusou de você, abusou da sua boa vontade, que ludibriou você, enganou você. E você diz assim: tá, tudo bem, a igreja eu vou, eu oro, eu até contribuo financeiramente, eu participo do culto, mas eu não quero me envolver, eu não quero me gastar, eu não quero me dar. Por quê? Por quê? É porque é você, irmão, não é Cristo, não é a presença dEle, não é o Filho de Deus, é você. É você cheio dos seus óculos, é você cheio das suas lentes, é você sem revelação, é você sem Deus. Que o Filho de Deus veio para encher você por todos os lados, e para tomar a sua alma em dádiva generosa, em abundância superabundante de graça, para se entregar e se usar em favor do que Deus quiser, a qualquer momento, sem resistência, sem nada, você está disponível. Isso é amor. É Deus que é amor. É porque a gente começou com a salvação, pelo menos a maioria dos crentes que estão em igreja, a gente começou com a salvação dele, mas hoje a gente está pela nossa própria salvação e não a dele. Pois se tem uma mensagem que o Natal quer dizer para a gente, e João está dizendo isso para nós, é que se não é o Filho de Deus, você não permanece em Deus. E quando você não permanece em Deus, os mandamentos de Deus são penosos, vira tudo obrigação. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer aquele serviço, eu tenho que estar no ministério de louvor, eu tenho que estar pregando, eu tenho que visitar, eu tenho que, porque vira tudo penoso, feito uma desgraça. Parou de ser amor, parou de ser revelação. As lentes que tiraram a sua catarata, elas parecem que quebraram, e agora você está de novo vendo através das suas objetivas. Chamo você, irmão, hoje para se entregar e se gastar com tudo que há em você. Não chamo você para, vai ter o evangelismo sábado, dia 22. Vamos, irmãos, para poder a gente alcançar aqui os perdidos. Poxa, que massa isso, que massa. Mas aí você vem, participa do dia 22 e não se entrega a Deus. Então não venha, por favor, não venha. Só para fazer fachada,
Só para você dizer para você mesmo: eu vim, pelo menos eu vim. Para com isso, que esse tipo de cristianismo não serve nem para você, nem para a igreja, nem para Deus. Deus não está interessado, e eu vou dizer para você com toda a franqueza do meu coração: eu também não estou interessado como pastor da igreja. Não estou. Mas se você quer se gastar, olha para o lado. Vê gente que está vindo para aqui para a igreja, gente que talvez está precisando de um abraço, de um acolhimento. Você chamar para o discipulado para dizer: vamos conhecer a Cristo junto. Quer servir, quer se entregar, então parta da revelação de que Deus veio e foi por você, e Ele morreu para tornar você propício a Deus, portanto você é amigo de Deus. Parta da revelação de que agora você consegue ver Deus agindo na terra, e à medida que Deus age, você contempla e é tomado de uma plenitude. Voltemos ao Evangelho no nome de Jesus. Para dessa pequenez, dessa coisa tacanha, dessa coisa medíocre de um subcristianismo. Voltemos a Deus e vamos nos entregar por completo, dizendo: Pai, o que eu quero é conhecer o Teu Filho. Eu quero provar e desfrutar desse poder, dessa riqueza, dessa grandeza maior do que tudo. Se entregar. Mas se você quer se entregar, venha no dia 22, traga a gente para o Natal na rua, mas usa o que você tiver, deixa Deus usar para você levar pessoas a Cristo, levar as pessoas a conhecerem o amado do seu coração e a plenitude de vida que há nele. Convida as pessoas para estarem na sua mesa. Convida as pessoas para estarem com você na palavra, conhecendo pela palavra e pela revelação do Espírito que há dentro de você. Convida as pessoas. Lá no trabalho, lá no escritório, onde você estiver, tem gente que Deus está alcançando. Abra os olhos, porque esse é o tempo de salvação que se chama hoje. Está na hora, irmão. Para de viver uma vida centrada nas suas dores, nas suas nulidades, nas suas incapacidades, porque o Filho de Deus veio e Ele está aqui. Amém? Vamos orar? Você topa dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, eu me entrego, Senhor, e quero Te conhecer e ser aperfeiçoado no amor, Te conhecendo. Eu quero ser achado em Ti e Tu em mim. Se você topa e quer dizer isso para Deus, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir para aqui para frente para a gente orar aqui. Sai do seu lugar, venha para cá, para a gente orar dizendo: Deus, toma minha vida, me usa, me enche, me revela. Eu quero ser encontrado em Ti e Tu em mim. Sai do seu lugar e venha para cá. Eu não vou chamar mais não, só essa vez. Então se você quer, irmão, venha para cá, a gente orar aqui junto, dizendo: toma, Senhor, toma minha vida. Amém, pode vir. Amém. Amém. Sabe, irmão, quando a gente faz aqueles apelos missionários e tal, hoje é um apelo missionário, não é não? Mas é para, em vez de ir, deixar ele vir, né? Dar espaço para ele entrar. Tem gente aí talvez do seu lado que está precisando conhecer melhor, precisando viver melhor, precisando provar mais, e você é instrumento do Senhor para isso. Mas tem gente lá na rua do seu lado também, talvez na rua daqui da igreja. Esse pessoal que está aí já foram servidos tantas vezes pela igreja, com cesta básica, com dinheiro, com recurso, com não sei o que. Teve desses flanelinhas aí que a gente construiu a casa dele, que a casa tinha caído, mas eles ainda não conheceram Jesus. Sabe por que eu sei? Porque se eles tivessem conhecido Jesus, eles estavam aqui dentro, não estavam lá guardando o seu carro não.
Tem tanta gente, irmãos, tanta gente para conhecer a Cristo. E Deus quer usar você. A revelação dele é você. Amém? Vamos orar então? Ó Senhor, obrigado porque o Senhor abriu a palavra para nós e revelou-a de uma forma tão pujante, forte. Eu sei, Senhor, que eu, como instrumento, muitas vezes grito, mas também sei que o Senhor usa do jeito que quer. Então, Pai, aqui estão os meus irmãos, que talvez não gritem, talvez sejam mais discretos, talvez façam de um jeito muito diferente do que o que eu faço, mas eles, tanto quanto eu, são a revelação da Tua pessoa aqui na terra, Senhor. Eu queria pedir ao Senhor, e eu peço mesmo ao Senhor, que dê a eles essa plenitude que o Senhor tem dado, que abra a eles o entendimento no coração, para que as emoções sejam tomadas pelo Espírito da verdade. Provoca, Senhor, a vida de santidade, para que eles provem, eles desfrutem desse gozo que toma a alma, Pai. Mas usa-nos, não nos deixa ficar simplesmente cumprindo tarefas aqui na terra. Por favor, usa-nos. Toma com teu Espírito cada um desses irmãos e irmãs aqui, e com plenitude e graça enche-os, Pai, para que eles vivam e provem e vejam a tua presença na terra, Senhor Deus. Abençoa-nos, ó Senhor, abençoa-nos no nome de Jesus. Amém e amém e amém.